Olá, tudo bem? Estou aqui para nós comentarmos, o simulado que vocês fizeram. É claro que esse simulado tem como base as questões da banca Fundatec, até porque é a banca que vai realizar a prova de vocês. A Fundatec adora alguns conteúdos, né? Então a Fundatec é muito fácil da gente mapear qual é o tipo de conteúdo que ela gosta. Então vocês encontraram aí no simulado interpretação de texto, né, que é típico da banca. Vocês encontraram questões gramaticais como acentuação, conjunção, questão de concordância, questão de formação de palavras, questão de pontuação, questão de referenciação de pronome. São aquelas questões típicas da Fundatec. A Fundatec ama esses conteúdos. Então as questões foram selecionadas com muito carinho, justamente para que a gente conseguisse abordar, né, nesse número de questões, os principais conteúdos que a banca mais explora, assim, os conteúdos que a banca mais tem mimo, tem carinho por eles. Espero que vocês tenham ido muito bem no simulado e vamos comentá-lo. Vamos lá, então. Bom, o primeiro texto, né, falando sobre as buscas feitas no Google, né, quais são os assuntos, quais são os temas mais buscados. Um texto tranquilo, uma leitura tranquila. Então, não é um texto chato, aquele texto cansativo, aquela leitura que a gente se perde no caminho. Mas é claro, né, que quando nós falamos em interpretação de texto, sempre é bom ler o parágrafo e colocar uma ideia principal do lado. Então, anota ali do ladinho uma ideia principal, ou então sublinha, marca algo que te chamou a atenção porque foi relevante, né, naquele universo textual, naquele parágrafo ali. Mas uma leitura agradável, o primeiro texto. E chega a primeira questão, que é uma questão interpretativa. A primeira questão fala assim: assinale a alternativa que não, e aí eu te peço um carinho especial com esse tipo de enunciado. Então eu quero a informação que não está presente naquele texto. Ou seja, eu vou encontrar 4 informações presentes e uma, logicamente, que não. Muito cuidado com o não no enunciado, porque o não pode passar despercebido. Aqui eu marquei o não, mas na hora da prova o não vem marcado. Ele vem em letras maiúsculas, mas não vem destacado. Então, muito cuidado com o não no enunciado. Assinale a alternativa que não apresenta um dos motivadores para as pesquisas mais realizadas pelos brasileiros. Então, vamos lá. A alternativa correta aqui é a C, que é a única que não está presente no texto. O que eu quero te pedir aqui, te pedir para a hora da prova? Quando você tem esse tipo de questão, ou qualquer tipo de questão interpretativa, questão de referenciação pronominal, a gente não pode ler o texto e resolver a questão. Eu aconselho sempre a primeiro pegar a questão, ler a questão, ver o que a questão quer, o que ela está pedindo, o que ela está delimitando, e depois ir para a leitura do texto. Então, primeiro a leitura da questão, para depois a leitura do texto. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai chegar lá no texto sabendo o que você está buscando, sabendo o que você quer procurar, sabendo o que você tem que conferir, né, se aquela informação está presente ou não. E isso é uma estratégia de leitura. Isso é uma estratégia de leitura que vai otimizar o seu tempo e é uma estratégia de leitura que vai dar segurança para marcar a alternativa correta. E nesse tipo de questão a gente tem que sempre procurar um elemento para comprovar alternativa por alternativa. Então, por exemplo, no caso aqui eu já te disse que a incorreta é a C. Tá, mas aonde está a informação da A? Né? Em que local do texto está a informação da B? Em que local do texto está a informação da D? Eu tenho que ter algo que eu possa marcar, algo que eu possa comprovar. Ó, não é a A, né? Por esse motivo, porque a informação está aqui dentro do texto. Não é a E por esse motivo, porque a informação está dentro do texto. Então, justamente é essa jogada que eu vou fazer com vocês agora. Eu vou voltar, tá? Informação por informação e vou localizar onde ela está. Então, vamos lá. A informação da alternativa A. A aproximação do Natal com seus pratos típicos. Eu coloquei aqui, né, a resposta para você. Tá no quarto parágrafo. Então, vamos lá, vamos ver quarto parágrafo. Ó, tá aqui no finalzinho do quarto parágrafo. Há espaço também para como fazer bacalhau. O peixe norueguês que todo ano desafia cozinheiros e cozinheiras natalinos pelo país. Então, né, justamente uma receita de Natal. Essa informação está presente no texto. Então, não é o que o enunciado quer de nós. Então, vamos lá para A. A crise dos combustíveis no Brasil.
Quarto parágrafo também. Venha para cá. Quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Ó, tá aqui marcadinho, ó. Como fazer gasolina, que suponho ter sido impulsionada pela greve dos caminhoneiros. Então, como fazer gasolina? Justamente isso conferindo lá, ó, a crise dos combustíveis do Brasil. Então, essa informação está no quarto parágrafo. Já a C não está, porque a C até cita, né, que há busca pelo presidente, há busca por quem foi presidente, por quem foi eleito, mas não fala em vida privada. Então, justamente essa alternativa não pode ser dada como correta, né? No caso, não vai fechar com o texto, porque ela não fala, né? No texto, em momento nenhum, em passagem alguma, fala sobre a vida privada. Então, essa palavra aqui, ó, eu costumo dizer que ela vai arrebentar com a alternativa, ela vai quebrou a alternativa. Na D, tá? Um brinquedo antigo que retoma ao interesse das crianças de tempos em tempos, né? Também está no quarto parágrafo. Vejamos lá. Fala aqui, ó. Um brinquedo que nada mais é do que uma gosma colorida e que e que parece voltar aos holofotes da juventude com alguma frequência. Então, de tempos em tempos, né? De tempos em tempos é o mesmo que com alguma frequência. Então, volta ao interesse da geração atual de tempos em tempos. Aí aqui, alternativa E, músicas, né, do momento que também renderam memes. Onde é que está isso? Sexto parágrafo, tá aqui, ó. Que tiro foi esse? Da Jojo Todinho, que também apareceu como um meme do ano no buscador. Então, justamente fechou isso. Por isso, a única alternativa que eu não consigo comprovar, a única informação que não está presente, que eu não tenho um elemento textual para comprová-la, é justamente a alternativa C. E aí, como a questão que aqui não é um fato motivador, fecha na C. Certo? A questão de número 2. A questão de número 2 é uma questão de referenciação. A que um pronome se refere, a que um pronome remete, a que um pronome reporta, a que um pronome retoma. Quando a questão aparece com essas palavras, refere, remete, reporta, retoma, eu quero saber o que a palavra está substituindo e evitando a sua repetição. Nesse tipo de questão, logicamente que a gente tem que voltar no texto, né? Porque tem que voltar lá, ver qual é o contexto, ver como é que a frase foi construída. E como é que a gente volta? A gente volta na linha? Não, gente. A gente volta normalmente 5 linhas antes. Então, por exemplo, se marcou um ele lá na linha 10, eu vou voltar lá na linha 5 e vou começar a ler desde a linha 5, que é para justamente o contexto, o entorno me dá segurança a que aquele termo se refere, a que aquele termo remete, a que aquele termo reporta. A única afirmação que não está correta nessa questão é a afirmação 1, a 2 e a 3 estão. Eu vou justificar o porquê da 1 não estar correta e vou justificar o porquê da 2 e da 3 estarem corretas. Então vamos lá, começamos pela 1. A 1 fala assim: o pronome oblíquo os, tá? Que você sabe que o pronome oblíquo os é para substituir objeto direto e evitar a sua repetição. Tem como referência a palavra usuários. Aí eu já fiz a correção aqui para que você visse, ó, se refere a termos, não a usuários. Mas eu vou lá no texto com você, porque justamente é isso que você tem que fazer lá na hora da prova. Ó, a gigante das buscas e tantas outras facetas da vida conectada, incluindo os dados de localização dos usuários, revelou recentemente quais foram os termos, deixa eu colocar a seta aqui, os termos mais buscados em sua plataforma pelos usuários brasileiros. Convenientemente, dividiu quem? Os usuários? Dividiu quem? Em categorias de como fazer, cultura e mortes. Não foram os usuários, foram os termos mais buscados. Por isso essa afirmação não está correta, porque ela diz que foram usuários e não foram. Eu não vou dividir os usuários em como fazer, cultura, morte, não. Eu vou dividir os termos mais buscados, tá? Então, dentro daqueles assuntos mais procurados lá na plataforma, foi dividido em categoria. Então, são os termos mais buscados. E aí, voltando aqui na questão, então, a primeira afirmação é incorreta porque se refere a termos e não a usuários.
Agora olha a 3. O vocábulo mesmo, tá? Segundo parágrafo, retoma a ideia de listas de assuntos mais procurados, construída no primeiro parágrafo. Então, voltamos ao texto. Ó, aqui. Aqui fala assim, no finalzinho do primeiro parágrafo. No finalzinho do primeiro parágrafo, né? Claro que todo o primeiro parágrafo fala em termos mais buscados na plataforma, os assuntos mais procurados e tal. Aí no finalzinho fala aqui, ó. Ainda que com distorções sobre os temas que fizeram nossa cabeça nesse ano atribulado. Aí começa lá, segundo parágrafo, né? Antes de tudo, é óbvio que nem todos os resultados surpreendem. São assuntos perenes, como internet, reality, participantes, nome do presidente eleito. Ainda assim, há bastante espaço para buscas, no mínimo interessantes. No mesmo top 10 de quê? Dos assuntos mais buscados, dos temas que fizeram a cabeça. Então, sim, né? No mesmo top 10, um top 10 de quê? De assuntos procurados. Por isso, a segunda afirmação está correta. Terceira afirmação. Essa terceira afirmação é muito boa, até porque ela traz o conceito de paráfrase. Vamos relembrar o que é conceito de paráfrase. O que é uma paráfrase? Paráfrase é uma reescrita com outras palavras. Então, é quando você fala uma coisa e você vai reescrever usando outros termos, outras palavras, outras construções. Você está fazendo uma intertextualidade, que é uma referência a outro texto, por forma de paráfrase, por forma de reescrita, né? Então, penso, logo existo. Penso, posto no Face, logo existo. Então, eu tenho uma intertextualidade, com uma reescrita, isso é uma paráfrase, gente. Então, ou seja, quarto parágrafo, é empregada indicando que o termo subsequente, o que virá depois, será uma paráfrase do termo anterior. Ações práticas. Então, vamos lá. Quarto parágrafo. Fala aqui. Já na seara das ações práticas, o que essa construção frasal quer dizer? No campo das ações práticas, né? Então, dessas buscas na internet, no campo dessas construções práticas, já na seara das construções práticas, ou seja, eu vou reescrever o que eu disse anteriormente. Pesquisas de como fazer. Porque ações práticas é como fazer. Então, eu estou reescrevendo o que eu digo na seara das ações práticas, ou seja, como fazer, né? Pesquisas de como fazer. Então, eu estou dizendo a mesma coisa, mas com outras palavras, com outra construção. Isso é uma paráfrase? É uma paráfrase. Até porque esse ou seja, né, é um fragmento explicativo, é uma expressão explicativa, então eu falei uma coisa, eu vou te explicar de uma outra forma. Então, eu tenho uma paráfrase, eu tenho uma reescritura, uma explicação. Então, nós fechamos na 2, e aí a 2, afirmações corretas, né? 2 e 3. Então, as duas primeiras questões são questões referentes ao texto, uma mais interpretativa e a outra já mais uma questão de referência, de entender os elementos de coesão dentro do texto. Isso é típico da Fundatec, é típico da banca, sim. A banca gosta dessas questões de referenciação, de entender os elementos de coesão, de entender o que os elementos, as expressões intercaladas, né, fazem dentro de um texto, se elas estão retificando, se elas estão ratificando, se elas estão explicando, se elas estão exemplificando. Então, é a típica questão, sim. Questão de número 3. A questão de número 3 já aparece num viés mais gramatical, né? E é uma questão de acentuação. Acentuação e também ela traz fonética e fonologia no momento que ela vai trabalhar com o conceito de fonemas. Então, é uma questão que traz dois tópicos gramaticais em uma única questão. São tópicos mimosos de banca. Vamos lá, primeira afirmação, o enunciado. Considere as seguintes afirmativas acerca, a respeito, da grafia e da sonoridade das palavras do texto. Primeira afirmação. Os vocábulos é e a recebem acento gráfico pela mesma razão. Sim, afirmação correta. Porque o e e o a são monossílabos tônicos. Quando é que os monossílabos tônicos são acentuados? Porque nós temos o monossílabo átono e o monossílabo tônico.
Monossílabo tônico é aquela palavra que tem sentido por si só, então ela tem um sentido, eu consigo reconhecer quando eu falo você sabe que eu tô falando do verbo haver, do verbo ser, de existência, né, de ser. Quando eu falo do verbo né, você sabe que eu tô falando do verbo haver, no sentido de também de existência de algo. Então são palavras que têm sentido sim. Se tem sentido sim, são monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em A, E, O, seguido ou não DS, A, E, O, seguido ou não DS. Então, o E é acentuado porque é monossílabo tônico e o A é acentuado porque é monossílabo tônico. Cuidado! Cuidado por quê? Porque esse E foi colocado aí com muito amor e carinho para tentar te confundir e tentar fazer pensar que esse E tinha acento porque é acento diferencial. Não é acento diferencial. Esse E tem acento por ser monossílabo tônico. Ah, professora, mas eu tenho E e eu tenho E. Sim, você tem E e você tem E, mas o E não é acento diferencial, certo? Então não confunda. A Fundatec gosta muito dessas palavras que parecem ser acentuadas por serem acento diferencial, mas não são. Por exemplo, país. País não é acento diferencial, é um hiato. Eu tenho pais e tenho país. A tônica é em lugar diferente. Então eu não tenho ali um acento diferencial. Eu tenho sim um hiato. Outro exemplo que eles gostam bastante: o esta e o está. O está não é acento diferencial. O está é acentuado porque é uma oxítona terminada em A. Então, nós temos acento aqui pela mesma razão, porque nós temos dois monossílabos tônicos com a terminação adequada para o monossílabo para que ele seja acentuado. Então, o monossílabo tônico, não esqueça que ele é acentuado quando terminado em A, E, O, seguido ou não DS. Bom, a segunda afirmação não está correta. Por que não está correta? Porque fala assim: é a mesma regra de acentuação gráfica, tá? É a mesma regra de acentuação gráfica que determina o emprego de acento gráfico. Aproveito para lembrar uma coisa que é bom ter cuidado. Tem acento gráfico e tem acento tônico. Acento tônico, que é a sílaba com maior tonicidade de voz, as palavras todas têm. Aí, de acordo com as terminações, elas podem ter acento gráfico ou não. Então, acento tônico, se uma questão falar em acento tônico lá na sua prova, lembra que é a sílaba tônica da palavra. Acento gráfico, ela pode ter ou não, dependendo da sílaba tônica e da terminação dela. Então, quando eu falo em acento gráfico, eu tenho que conferir com as regras de acentuação. Em país e francês. Bom, não, né? Não é a mesma. Então, aqui tá a palavra que, ó, quebra com a afirmação. Por que país tem acento? Acabei de lhe falar. Eu tenho um hiato, porque o A é sempre vogal, né? Esse A aqui da palavra país é sempre vogal. Esse I é tônico. Se ele é tônico, ele é vogal. Então, eu tenho vogal mais vogal, vogal mais vogal, forma hiato, hiato, separa. E aí vem aquela regra. Quando a segunda vogal formadora do hiato for o I ou for o U, e ele formar sílaba sozinho ou apenas acompanhado de um S, ele vai ter acento, desde que depois não venha um NH. Então, nós temos várias palavras em português que são acentuadas por esse motivo. Saída é acentuada porque é hiato, saúde é acentuado porque é hiato, país é acentuado porque é hiato, aí é acentuado porque é hiato, né? Então, a segunda vogal é I ou U, formando sílaba sozinho ou apenas acompanhado de um S. Então, é uma regra justamente para caracterizar, para indicar a formação de um hiato. Já francês, gente, é acentuado porque é uma oxítona. É uma oxítona terminada em E seguido de S. Quando é que as oxítonas são acentuadas? Quando terminadas em A, E, O, seguido ou não de S e em OEs. A, E, O, seguido ou não de S e em OEs. Então, esse francês aqui é acentuado justamente por ser uma oxítona terminada em E seguido de S. Então não é a mesma regra, são regras diferentes. Um é hiato, o outro é uma oxítona. A terceira afirmação: os vocábulos música, única, possíveis são todos proparoxítonos. Não. Música é proparoxítona, única é proparoxítona, mas possíveis não é uma proparoxítona. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que ela tem acento. Eu faço confusão para saber quando termina em ditongo ou não. É fácil, olha só. Antigamente,
Ou então para provas, para bancas mais complicadas, né? Isso aqui até tinha dois focos que nós podíamos dar, dois enfoques que nós podíamos dar. Mas para uma banca como Fundatec, você quer saber quando é que a palavra termina em ditongo ou não? É simples, você faz assim, ó. Quando eu ver a palavra possíveis, tá? Eu tenho dois elementos vocálicos e eu quero saber se isso aqui é um ditongo ou se é um hiato. Eu vou ver onde é que tá a sílaba tônica, gente. Se a sílaba tônica tá na anterior, ó, possíveis tá na anterior, tem ditongo no final. Tônica na anterior tem ditongo no final. Tônica na anterior tem ditongo no final. Então, no momento que eu tenho a sílaba tônica na sílaba anterior, na sílaba final eu tenho um ditongo. Ditongo é uma relação de dependência. Ditongo é um encontro vocálico que não separa. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Que é diferente, por exemplo, da palavra filosofia, que termina por dois elementos vocálicos, mas que não é ditongo. Como é que eu sei? Porque a tônica está no final. Ó, filosofia, a tônica no final é hiato. Então, você pode usar essa estratégia que ela vai ajudar a identificar quando é que a palavra termina em ditongo e quando é que ela termina em hiato. Então, não são todos para paroxítonos, tá? Porque eu tenho uma paroxítona aqui terminada em ditongo. Ok, quarta afirmação, tá? Quarta afirmação fala assim: os vocábulos herói e bacalhau apresentam mais letras do que fonemas. Lembra que o fonema é o som, né? A letra é a representação gráfica desse som. Nesse tipo de questão, é importante sempre você cuidar dígrafo, tá? Tanto dígrafo consonantal quanto dígrafo vocálico. Então, nesse tipo de questão que fala em letra versus fonema, cuida sempre dígrafo. É muito importante, tá? A Fundatec gosta dessa jogada. Na palavra herói, eu tenho H. H é uma letra, só que é uma letra sem som. Então, ela não pode contar como fonema. Então, eu tenho mais letras do que fonemas. Então, o H é uma letra, mas que foneticamente é vazia, não tem som nenhum. Então, mais letras do que fonema. Em bacalhau, cadê minha? Ó, em bacalhau, eu tenho LH. LH é dígrafo, né? A turminha LH, CH, NH, a turminha do H é dígrafo. LH, CH, NH, dígrafo. Então, se eu tenho um dígrafo consonantal aqui no caso inseparável, quando eu tenho dígrafo, o que eu tenho? Duas letras, mas um som. Duas letras, um som. Duas letras, um som. Duas letras, um som. Então, se eu tenho um som só, eu vou ter mais letras do que fonemas. Por isso, a quarta afirmação está correta. Alternativa correta, alternativa A. Porque as afirmações, né, melhor, corretas são primeira afirmação e quarta afirmação. Cuidado com os dígrafos, tá? Dígrafos consonantais, dígrafos vocálicos. É importante sempre cuidar isso no tipo de questão. Então, nesse tipo de questão, você tem que reconhecer, tá? Todos os dígrafos consonantais, todos os dígrafos vocálicos. Você tem que reconhecer também que o H é uma letra, mas que o H não é fonema, porque o H não tem som. E você também tem que reconhecer um detalhe importante que a banca gosta muito, que é a questão do X, por exemplo, na palavra táxi, tá? Que não foi abordada aqui, mas que já foi abordada em outras questões pela banca. Palavra táxi, palavra nexo, tá? Eu tenho X. Então, na palavra táxi, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 letras, mas eu vou ter 5 fonemas. Eu vou ter o contrário. Por que eu vou ter o contrário? Justamente porque esse X faz som de KS. Então, em nexo, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Então, fica um alerta aqui para a Banca Fundatec, porque ela gosta bastante disso. Ela gosta bastante de explorar esse questionamento nas questões de prova. Bom, a quarta questão, né? Questão de conjunção. Questão de conjunção é questão mimosa da banca, não tem como não aparecer. Ou para você reconhecer a classificação da conjunção, ou para você saber o que uma pode substituir a outra, se o sentido é o mesmo, se a ideia é a mesma. Lembra que a conjunção é uma classe gramatical que faz a junção. A conjunção faz a junção, a conjunção faz a junção. E quando a conjunção faz a junção, ela estabelece uma ideia. E aí a conjunção, ela se divide em conjunção coordenativa, que são 5, e conjunções subordinativas, que são 10, tá? 5 grupos e 10 grupos. E que eu coordeno com a mão e subordino com as mãos. Nas coordenativas, o que eu tenho? Que é o caso da questão abordada aqui.
Eu tenho aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Sendo que a mimosa da banca é adversativa, tanto que é ela que está aqui. Então, nós temos aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Quais são as adversativas? As adversativas são mas, as principais, as que mais caem. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Gravou aí? Tem que gravar. Isso aparece bastante nas questões da banca. Então, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Certo? Então, vamos lá. É preciso, porém... aí vem a questão. A conjunção em destaque estabelece uma relação de conformidade? Não. O que é que estabelece conformidade? Conforme, segundo, de acordo, consoante, fulano de tal. Aí eu tenho uma conformidade. Depois, a adversidade, sim, né? Tá aqui, ó. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Condição. Quais são as principais conjunções condicionais? Se e caso. São as principais. São as que mais gritam em questão de prova. Sendo que o se, como ele é tanta coisa em português, a gente sempre tem que verificar. O se, para ser uma conjunção condicional, tem que poder trocá-lo por caso, se está cansado, né? Então, se está cansado, caso esteja cansado. Se estás triste, caso estejas triste. Então, o se, para ser uma conjunção condicional, tem que conferir, né? E aí eu troco por caso. Adição. Quais são as principais aditivas? O e é uma das principais. O nem. E estruturas como não só, mas também, não somente, mas também, não apenas, mas também. Então, são justamente estruturas de adição. Cuidado com o e, gente. Por que eu peço para vocês cuidarem o e? Porque o e, ele pode virar adversativa. E o e vai ser uma adversativa quando ele tiver valor de mas. Então, te ver e não te querer. Te ver, mas não te querer. Então, eu tenho aí uma adversidade. Então, não só olha para o e e pensa assim, o e é aditiva sempre. Não, o e pode ser adversativa sim. E as explicativas? Quais são as principais explicativas? As principais são pois, antecedido de vírgula, né? Porque, o que. Então, quando eu digo preste atenção, pois cairá na prova, estude conjunção, que cairá na prova, faça exercício, porque cairá na prova. Então, eu tenho uma explicação, tá? Essas são as principais explicativas. Não esquece que aqui nós temos como adversidade, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. São importantíssimas, são mimosas. Então, essa questão é uma questão que pede para você reconhecer a ideia, mas a banca também gosta desse tipo de questão que substitui uma pela outra. Então, é típico da banca, ou ela cobra a ideia, né, estabelecida pelo nexo, ou ela cobra qual seria o outro nexo que pode substituir. Então, poderia ser uma questão assim, esse porém pode ser substituído por... Aí você tem que saber, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e não obstante. Ou então... esse, porém, pode ser substituído por todas as palavras abaixo, com exceção de. Também é uma questão típica da banca, tá? Então, a gente pode encontrar a conjunção de várias maneiras na banca. Essa é uma delas, cobrando a ideia, mas poderia ser uma questão de substituição, de sinônimo, né? Qual seria o sinônimo adequado? Porque aí você tem que reconhecer todo aquele grupo de conjunções, saber todas as principais conjunções do grupo. Fique de olho, já aviso de antemão, fique de olho, um olhar muito carinhoso para as adversativas, que são as preferidas, tá? Outras que são preferidas também são as concessivas, então fique bem atento, tá? E aí vem como concessivo embora, né? Embora chova, ainda que chova, mesmo que chova. Não foi abordada aqui nessa questão, mas eu tô sinalizando porque ela também é mimosa de prova, certo? Bom,
A questão de número 5, tá? Questão de número 5 vem novamente trazendo a ideia textual, fazendo referência ao assunto do texto. Essa questão de número 5, você tem que ir afirmação por afirmação no texto, conferir, achar um elemento que a gente pode dizer que é um elemento comprovatório, ó, eu afirmei isso porque tá lá em tal lugar. Então você tem que fazer essa retomada, tá? Não tente fazer esse tipo de questão, ah, eu já li, não vou voltar. Não, tem que voltar. A gente não pode perder uma questão, e uma questão interpretativa é muito fácil na Fundatec, porque a grande jogada da Fundatec é essa mesmo, é ver se você vai retomar ao texto, se você vai verificar na retomada. Então, eles já fazem a questão para justamente tentar enganar vocês se vocês não fizerem essa retomada. Então, não esqueçam de fazê-la. Então, vamos lá. Primeira afirmação fala assim: a pesquisa do Google fornece um relatório preciso, sobre o perfil dos brasileiros, levando-se em conta suas buscas na internet no ano de 2018. Primeiro parágrafo, ó, coloquei aqui, olha lá, ela não está correta essa afirmação, é a única que não está correta, e a gente pode verificar isso no primeiro parágrafo. Vamos ver por que a gente pode verificar isso no primeiro parágrafo. Ó o fechamento, ó. Ainda que com distorções. Se eu tenho distorções, isso não é o mesmo que relatório preciso. Se eu tenho distorções, eu não tenho um relatório preciso. Então, justamente é o contrário. Então, essa afirmação, ela não está correta por causa desse fragmento. Claro, que tem outros elementos também, mas esse fragmento aqui, ó, ainda que com distorções, deixa claro que eu não posso dizer que ele está correto, certo? Não é um relatório preciso. A segunda afirmação está correta e fala assim: entre os assuntos buscados estão alguns relacionados a situações do cotidiano dos brasileiros, né? Eu marquei a palavra cotidiano. Além de figuras do esporte, da mídia, do mundo das artes. E aí nós temos lá, sim, né? Nós temos uma lista de assuntos, né? Como, por exemplo, nós temos o cotidiano, inclusive num fragmento que fala lá sobre os relógios, né? Então, nós temos o cotidiano,